Fala, seus extremistas que irão realizar o concurso para o cargo de soldado da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado da Paraíba. Hoje trataremos sobre a liberdade provisória, que tem previsão ali no artigo 321 até o artigo 350 do Código de Processo Penal. Antes de iniciar esta aula, solicito encarecidamente aos senhores que dêem um like, bem como se inscrevam no canal. Isso com certeza vai nos ajudar, vai nos fortalecer para que a gente continue gravando mais conteúdos. Liberdade provisória com sem fiança. Tem fundamentação constitucional no artigo 5º, inciso 66 da Constituição, que determina o seguinte: ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. O artigo 321 do CPP determina o seguinte, que ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder a liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares no artigo 319 deste Código e observados os critérios constantes do artigo 282 deste Código. Então, bota para mim. A regra é que eu fique em liberdade. Exemplo, eu não sou reincidente, eu não sou um criminoso quanto mais, eu não estou ameaçando a ordem pública. Eu simplesmente cometo um delito a ermo, uma briga de trânsito. De repente é uma briga de trânsito, o cara vem para cima de mim e de repente eu vou e desfiro vários golpes no meu oponente e eu não estou colocando em risco, eu não sou criminoso quanto mais, eu sou primário. Eu não tenho antecedentes. A regra é que o juiz conceda a minha liberdade, mesmo que eu seja pego ali no ato, que eu tenha desferido vários golpes nesse meu oponente. Então, esta é a regra, senhor. O juiz vai poder conceder o quê? Vai poder conceder o uso de uma tornozeleira eletrônica, determinadas situações, vai me proibir de frequentar determinados ambientes. Isso ali é o que está previsto ali no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso vai poder acontecer, mas eu não vou ser encarcerado. A regra não é encarceramento no Brasil. Então, essa é a regra, né, no país. Que a pessoa fique solto, responda o processo em liberdade. O artigo 323 determina o seguinte, que não será concedida fiança nos crimes de racismo, nos crimes de tortura, né, inciso primeiro, né, nos crimes de racismo, inciso segundo, nos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e nos definidos como crimes hediondos. E o inciso terceiro, nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Bota para mim. É meio que contrassenso isso. Por quê? Imagine a seguinte situação. Aquela briga de trânsito. Ali, o juiz ele vai conceder a minha liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. Por quê? Porque ali aquela agressão, aquela lesão corporal que eu cometi no meu oponente, em razão ali de uma discussão ali no trânsito, isso aí é um crime afiançável. Porém, aqui no artigo 323 aqui do Código de Processo Penal, ele elenca ali os crimes que são inafiançáveis, que é a ação de grupos armados, a tortura, o tráfico, todos estes crimes, eu posso ser solto, o juiz vai poder conceder a minha liberdade provisória, mas ele não vai solicitar, ou seja, eu não vou ser obrigado a pagar fiança. Um exemplo, eu estou torturando meu inimigo, essa mesma situação aí, né? Houve a briga de trânsito, e de repente, alguns dias após, eu chego para esse meu oponente e vejo ele passando na minha rua. Rapaz, eu vou pegar esse cara aqui, vou começar a agredir ele, vou torturar esse cara com o intuito de que ele não preste o depoimento contra a minha pessoa na delegacia, no processo criminal. Ou seja, aqui há dois crimes, né? A tortura, bem como a coação no curso do processo. O que é que vai acontecer? O juiz ele poderá conceder a minha liberdade provisória pelo crime de tortura. Ele poderá conceder a minha liberdade provisória, mas ele não vai poder arbitrar nenhum tipo de fiança. Eu vou ser solto, dependendo da situação, né? Se eu não for um criminoso quanto mais, se não estiver previsto nenhum daqueles requisitos ali previstos no artigo 311, 312, 313 do Código de Processo Penal. Eu vou ser solto em que pese a gravidade do crime.
é um contrassenso na norma jurídica nacional. Então, é bom para que os senhores observem que nem sempre o direito processual penal tem uma lógica. Voltando lá para os slides. Agora é o seguinte, observar também que esse artigo 323 ele tem um mnemônico aqui. Ó, o R é de racismo. É bom para que os senhores fixem esse conteúdo aqui. Ó. Racismo. O R de racismo. Não tem espaço aqui, mas eu vou colocar. Só para que os senhores, as 3 primeiras letras. Ação de grupos armados. Grupos armados, né? Grupos. Para que os senhores decorem. Aqui os 3 T's, né? Que é o terrorismo, o tráfico e a tortura. Que são equiparados a hediondos. E o H, que são os hediondos. Então, ação mais 3H. Esse é um mnemônico que, de certa forma, ajuda os senhores ali para responder com mais rapidez numa questão objetiva. Né? O artigo 324 também fala que não será concedida a fiança aos que, no mesmo processo, tiverem quebrado a fiança anteriormente concedida ou infringido sem motivo justo qualquer das obrigações a que se refere o artigo 327 e 328 deste Código. Volta para mim. Ó, quando fala que a quebra, é o seguinte, eu deixo de repente, o juiz, naquela situação lá da briga de trânsito, naquele primeiro crime, né, de lesão corporal, o juiz, ele vai e concede ele concede a minha liberdade provisória mediante fiança. Essa fiança vai me obrigar para que eu, toda vez que o juiz me notificar para que preste um depoimento, para que seja sanada alguma dúvida, eu esteja à disposição. Vamos supor que eu não atenda a notificação judicial. O juiz chega lá o oficial de justiça chega lá para me intimar e eu simplesmente não atendo e de repente não vou para uma audiência. O que vai acontecer? O juiz poderá decretar o quebramento da fiança, ou seja, metade daquela fiança ali eu já irei perder o valor. Se eu for condenado, eu irei perder a outra metade, mas de início, metade já vai ser perdida. O inciso 2º trata do seguinte, em caso de prisão civil ou militar. Prisão militar, realmente, a prisão militar, ela não vai poder ser considerada fiança, porque isso aqui tem até cunho constitucional, né? No artigo 5º, inciso 61 da Constituição, que diz o seguinte, ninguém será preso em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Então, o militar, ele não tem o direito à concessão de liberdade provisória mediante fiança. E já que na questão relacionada à prisão civil, volta para mim, no que tange aqui relacionada à prisão civil, ela só vai poder ocorrer na questão de inadimplemento de pagamento de pensão alimentícia. Porque aquela prisão ali do depositário infiel, o STF já considerou que ela não poderá ocorrer, por quê? Porque ali houve uma afronta a um tratado internacional, ou seja, a prisão do depositário infiel, ela vai de encontro ao que está previsto na Convenção Americana sobre os Direitos Humanos. Já aqui, quando relaciona aqui ao artigo 324, no inciso 4º, determina o seguinte, quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva. Ou seja, se o acusado ele for um criminoso reincidente, se houver aquelas previsões ali no artigo 313, 312, se for para garantia da ordem pública, ordem econômica, isso aí poderá ensejar, não poderá ensejar a concessão da liberdade provisória com fiança, né? Por quê? Porque vai de encontro lá o que está previsto ali no artigo 312, 313 e 311. Então vamos para o próximo slide. Aqui eu trouxe, de certa forma, se fosse um mapa mental aqui, no que tange a questão do quebramento da fiança, que são aqui, ó,
deixei aqui de forma elencada, deixar de comparecer ao ato do processo, praticar ato de obstrução ao andamento do processo, descumprir medida cautelar, resistir injustificamente à ordem judicial, praticar nova infração penal dolosa. Quando falar aqui dolosa, porque não caberá quando for a fiança, não haverá o quebramento se for um crime culposo, né? Exemplo seria um crime de trânsito, uma lesão corporal no trânsito. Proibição da fiança, ó. Aqui não poderá ser um crime de tortura, tráfico de drogas afins, terrorismo, crimes hediondos. Ó, em caso de prisão civil ou militar, que tem previsão aqui já no artigo 324, que acabamos de falar, no mesmo processo tiver quebrado fiança anteriormente concedida, quando presente os motivos que autorizem a decretação da prisão preventiva. Situação financeira, né? Ó, dependendo da situação financeira do infrator, a fiança pode ser dispensada, diminuída e aumentada. Ó, a primeira opção, né, pode ser dispensada, a segunda pode ser diminuída até 2/3 ou aumentada até 1000 vezes. Aqui seria a situação de que tivesse o acusado tivesse um alto poder aquisitivo, né? Isso aí haverá dosimetria aí feita pelo juiz, somente o juiz que vai poder fazer essa questão aqui dessa dosimetria aqui aumentada em até 1000 vezes, né, no caso. A fiança, ó, de 1 até 100 salários, a autoridade policial é que vai poder conceder, né? Ela vai poder conceder essa liberdade provisória com fiança, né? Quando a pena ela não for superior a 4 anos. Então, volta para mim. Um crime de furto simples. De repente eu chego e furto picanha. Eu vou ali ao supermercado e pego uma peça ali de picanha e saio com ela embaixo do braço. É um furto simples, que tem a pena até 4 anos. O delegado ele vai poder arbitrar fiança nesse caso. Ele vai poder conceder a minha liberdade mediante o pagamento de fiança. Já aqui, ó, de 10 a 200 salários, o juiz, nas penas privativas de liberdade, quando no grau máximo, for superior a 4 anos, o juiz vai ter o prazo de 48 horas para decidir sobre a fiança. Exemplo é o seguinte, eu com meu amigo vou lá e cometo aquele crime lá de furto, exemplo, um furto de bicicleta. É um crime qualificado. Por quê? Porque houve aqui um concurso. Eu mais outro comparsa lá, vai lá e furta aquela bicicleta. Ou seja, a pena agora a pena máxima agora é 8 anos. O juiz ele vai poder conceder essa liberdade provisória e ele tem um prazo de 48 horas para conceder essa liberdade provisória. Assim que chega lá no gabinete, né, do magistrado, ele tem esse prazo, né? Observação. Não será concedida a fiança se presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme artigo 324, inciso 4º. É o que acabamos de mencionar, né? Agora, pessoal, vamos fazer uma questão aqui. Antes de fazer as questões, eu estava observando aqui todas as questões aqui relacionadas ao concurso para a Polícia Militar, sobretudo para o cargo de soldado. Eles são bastante incisivos aqui, tanto no que relaciona ao artigo 323, bem como ao artigo 324. Então, os senhores têm que ter tatuado isso no braço dos senhores, esses artigos, porque há uma incidência muito alta. Vamos lá. O dado da Polícia Militar da Bahia, Banco FCC 2023, é considerado afiançável o crime de letra A, tortura, letra B, racismo, letra C, tráfico de entorpecentes, letra D, ameaça no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, letra E, ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. E aí, combatentes, qual seria a resposta? Acabamos de ver. A resposta é a letra D de dado. Por quê? Porque realmente todos os outros são crimes inafiançáveis. Ali tem previsão ali no artigo 323. Como esta ameaça que ela não tá inclusa ali,
no artigo 323, e também ele não é um crime hediondo, ele não está inserido ali no rol exaustivo ali dos crimes hediondos, na Lei 8.072, ele é um crime afiançável. Para a próxima questão, soldado da PM Paraíba, concurso de 2018, aqui IBFC. Apresenta-se como infração penal inafiançável, letra A, apropriação indébita qualificada, letra B, racismo, letra C, extorsão qualificada, letra D, lesão corporal com resultado morte. Qual seria a resposta? Letra B de bola. Tá vendo como as questões se repetem? O crime de racismo tem também ali, está previsto ali no artigo 323. É letra de lei, não adianta. Vamos para a próxima questão. Nos termos dos artigos 323 e 324 do Código de Processo Penal, será concedida fiança. Letra A, nos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Letra B, em caso de prisão militar. Letra C, nos crimes de racismo. Letra D, nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Letra E, quando ausente em um dos motivos que autoriza a prisão preventiva. E aí, pessoal? Qual seria a resposta? A resposta aqui, meu povo, é a letra E de escola. Que a liberdade provisória é medida de contracautela e se contrapõe à prisão preventiva e à temporária. Ela se verifica quando cessar as condições ou mesmo a ausência dos requisitos para tanto. É o que determina o artigo 321, né? Vamos lá voltar para o primeiro slide aqui. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder a liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no artigo 319, como o uso de tornozeleira eletrônica, a proibição de frequentar determinados locais e etc. Então, é a letra E de escola. Agora vamos para a última questão, aqui para oficial da Polícia Militar, para vocês verem que realmente é uma questão que se repete, né? Uma temática que se repete. Ainda sobre a prisão das medidas cautelares da liberdade provisória, analise as afirmativas a seguir. A autoridade policial, ela somente poderá conceder a fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdades não seja superior a 6 anos. Errada, porque é 4 anos. 4 anos. Se for até 4 anos, ok, o delegado vai poder conceder a fiança. Agora, se for 4 anos e um dia, o delegado ele já não vai poder arbitrar a fiança. Então, essa aqui está errada. O inciso 2. É possível a concessão de fiança nos crimes de racismo? Errada. Vai poder haver a concessão da liberdade provisória, mas não com fiança. Não com fiança. Por isso que está errada. Não será concedida fiança em caso de prisão militar. Certíssima. Está previsto ali no artigo 324. Então, somente a terceira está correta. Então, volta para mim, produção. Então, assim, as questões, elas se repetem. É só os senhores continuarem fazendo bastante questões e que a aprovação dos senhores é certa. Então, vamos lá, tudo nosso, nada deles. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.